Meu nome é Flávio, eu sou da empresa Intecno e eu vou explicar para vocês como é que funciona o motor a combustão interna utilizando translúcidos MT-02. Esse equipamento foi especialmente desenvolvido para facilitar a explicação do funcionamento dos motores. Ele possui várias peças transparentes, como bloco, cilindro, e o que não é transparente é aberto, permitindo que você veja o seu funcionamento, como, por exemplo, o comando de válvulas. Eu vou ligar o translúcido para vocês terem uma ideia do que é um motor a combustão interna funcionando. O translúcidos, diferente dos outros motores a combustão interna didáticos, ele permite que você realmente veja a queima do combustível. Não é simplesmente um simulador, onde você coloca um motor elétrico fazendo o motor girar e você vê o movimento das peças. O motor a combustão interna, ele é muito parecido com o funcionamento de uma bicicleta. Quando nós estamos andando de bicicleta, a nossa perna fica subindo e descendo. E o movimento de sobe e desce é convertido num movimento rotativo. É assim que uma bicicleta anda. Mas vamos analisar como é que ele está funcionando. Nós temos essa peça aqui, que é o pistão, que ele está ligado nesse eixo, que é o virabrequim, esse eixo azul, através da biela laranja. O movimento alternado do pistão, ele é convertido em movimento rotativo. Então nós temos o pistão subindo e descendo, e esse movimento alternado é convertido em movimento rotativo, né? Agora, como que eu faço esse eixo girar? Basta eu empurrar também o pistão para baixo, né? E como que eu vou fazer isso? Através de um aumento de pressão. Se eu pegar um rojão e colocar dentro de uma lata de refrigerante, explodir o rojão, essa lata ela vai estufar com aumento de pressão. Ou então, se a resistência dela não for muito boa, ela vai explodir. Eu vou pegar um rojão e vou colocar aqui dentro. Quando eu inflamar esse rojão, quando eu acender esse rojão, a pressão aqui dentro vai empurrar o meu pistão para baixo. E assim como na bicicleta, esse eixo vai girar. Quando esse pistão chegar embaixo, esse tempo, que é chamado tempo motor, ele acaba, né? Repare o seguinte, eu tive que colocar aqui dentro um rojão, que no nosso caso não é feito de pólvora, né? É ar com combustível, e depois, no final desse tempo, que eu empurrei o pistão para baixo, o que sobrou aqui dentro foram gases provenientes dessa queima. E eu vou ter que pegar esses gases e tirar dali de dentro e colocar novamente uma mistura de ar e combustível para ter uma nova combustão. Só que eu tenho que seguir alguns passos, eu tenho um ciclo para conseguir colocar o ar e o combustível aqui dentro. Esse motor, ele é de 4 tempos, ciclo Otto, né? Hoje em dia, todos os motores da indústria automotiva são 4 tempos. Existem motores 2 tempos, mas hoje eles estão em desuso. Os motores 2 tempos hoje são usados geralmente em motosserra, motores costais, né? Máquinas pequenas. O primeiro tempo, que é o que eu vou colocar no meu ar e combustível, ele vai começar com o pistão em cima. Quando o pistão está em cima, a gente diz que ele está no ponto morto superior. Quando ele está embaixo, a gente diz que ele está no ponto morto inferior. Então, o pistão no ponto morto superior, ele vai começar a descer. Repare que ele está descendo, sendo puxado pelo eixo virabrequim, né? E não empurrado. Então, nós temos
aqui dentro, duas válvulas, uma de admissão e uma de escape. No tempo de admissão, vou colocar o motor no tempo correto, né? No tempo de admissão, vai abrir essa válvula. Ela vai comunicar o interior do cilindro com a atmosfera. O pistão descendo, ele vai criar uma zona de baixa pressão, puxando ar e combustível. O ar vai entrar por aqui e o combustível vai entrar por aqui, através do bico injetor. Então o pistão vai descer, o eixo vai girar 180 graus, vai chegar embaixo, aqui dentro vai estar cheio de ar e combustível. E a válvula vai se fechar. Esse é o primeiro tempo do motor, o tempo de admissão. Vamos começar agora o segundo tempo, o tempo de compressão. A válvula de admissão está fechada e o pistão vai subir, comprimindo essa mistura ar-combustível. Quando o pistão chegar em cima, vai acabar esse tempo, o tempo de compressão. E vai ter início ao tempo de combustão. Eu estou com ar e combustível bem comprimidos. Eu preciso iniciar o processo de combustão. E para iniciar esse processo, eu vou soltar uma descarga elétrica entre dois pontos dentro da câmara de combustão. Esses dois pontos pertencem à vela de ignição. Então, eu vou ter uma descarga elétrica através dos eletrodos da vela de ignição. Para facilitar a gente entender o que é essa centelha, né, o Translúcidos possui um recurso muito útil, que é simular essa centelha. Então, eu venho na tela principal, aperto simulador, ignição e on-off. Liguei a minha centelha. Essa centelha, acontecendo, vai inflamar o meu combustível. A pressão dentro do cilindro vai aumentar, empurrando o pistão para baixo. Esse é o tempo de combustão ou explosão, né? Pistão chegou no ponto morto inferior. Eu já queimei todo o ar e combustível. O que sobrou aqui dentro são resíduos dessa queima. E eu tenho que retirar de dentro do motor. Vai abrir uma outra válvula, que é a válvula de escape, e o pistão vai subir, expulsando esses gases. Esses gases vão sair através do sistema de escape do motor. Então, é assim que funciona o motor. Primeiro tempo, admissão, vai entrar ar e combustível. Segundo tempo, compressão. Terceiro tempo, explosão. E quarto tempo, escape. Repare que o eixo virabrequim, ele tem que dar 2 voltas completas, mas em apenas 180 graus é que ele recebe um impulso. Os outros tempos, o motor vai gastar energia para eles acontecerem, né? Isso que eu expliquei para vocês, esses 4 tempos, eles acontecem de uma maneira muito rápida. Para vocês terem uma ideia, um motor que estiver funcionando a 3.000 RPM, esse pistão aqui, ele vai subir e descer 50 vezes por segundo. Aqui nós temos os anéis de segmento, é o que vão fazer a vedação da pressão interna do cilindro. Para que o motor possa funcionar, é necessário que ele tenha vários outros sistemas. Um sistema de refrigeração, para tirar o excesso de calor. Um sistema de alimentação, para jogar o ar e o combustível. Um sistema de distribuição, para fazer as válvulas abrirem e fecharem no momento correto. Eu vou explicar como funciona cada um desses sistemas. Vamos começar com o sistema de distribuição. O sistema de distribuição,
é o que vai fazer as válvulas abrirem e fecharem no momento correto. Eu vou retirar o cabo de vela, para vocês verem melhor. Aqui em cima, eu tenho o eixo comando de válvulas. Esse motor possui 2 eixos comando de válvula. Um para a válvula de admissão e outro para a válvula de escape. A parte de cima da válvula está dentro dessa mola. Essa mola é o que vai fazer a válvula ficar fechada. E esse comando vai empurrar a válvula para baixo no momento correto. Então, esse eixo, ele vai girar, empurrando a válvula para baixo, e assim que esse ressalto sai de cima da válvula, a válvula volta a subir. E esse movimento, ele tem que estar perfeitamente sincronizado com o eixo virabrequim. Então, no eixo virabrequim, nós temos uma engrenagem. Nessa engrenagem, nós temos essa correia, que vai transmitir o movimento desse eixo para esses 2 eixos aqui em cima. O eixo do comando de admissão e o eixo do comando da válvula de escape. Repare que nos 4 tempos, o virabrequim precisa dar 2 voltas completas, 720 graus. Mas em apenas meia volta, a válvula fica aberta. Então, o virabrequim vai transmitir o seu movimento para os eixos comando de válvula com a metade da rotação. Enquanto o eixo virabrequim dá 2 voltas, o eixo comando de válvulas dá 1 volta só. Eu vou colocar aqui uma marca. E outra aqui. Vou dar 1 volta no meu eixo virabrequim. Repare que o eixo comando de válvulas deu apenas meia volta. Mais 1 volta no virabrequim. E o eixo comando de válvulas deu 1 volta completa. Então, o eixo comando de válvulas, ele precisa dar 1 volta completa, enquanto o eixo virabrequim dá 2 voltas. Porque no ciclo 4 tempos, eu tenho 2 voltas do eixo virabrequim, só que a minha válvula só abre uma vez. Então é assim que funciona o sistema de distribuição. Nós já sabemos como o motor funciona, já sabemos como as válvulas funcionam, né? Agora vamos ver como o combustível entra dentro do motor. Esse motor, ele possui injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela possui uma central eletrônica, é um computador, que é essa peça aqui. E esse módulo, ele vai receber sinal de vários sensores espalhados pelo motor. Sensor de temperatura do ar, sensor de posição da borboleta, é o sensor que vai medir o quanto eu estou acelerando o motor. Sensor do vácuo do coletor, ele possui um tubo ligado no coletor de admissão, que vai informar para o módulo qual é essa pressão interna no coletor de admissão. Sensor de temperatura da água do motor. Sensor de posição do eixo virabrequim. A injeção eletrônica, ela precisa saber aonde esse eixo está. Então esse sensor vai informar para o módulo essa posição. E temos a sonda lambda. Esse sensor vai informar para o módulo o resultado da minha queima, se a mistura estava rica ou pobre. Como esse sensor, o motor pode trabalhar em malha fechada. É como se eu tivesse o tempo todo alguém regulando o motor. Então, todos esses sensores vão informar para o módulo de injeção eletrônica qual é a condição do motor e a quantidade de ar
que está entrando. E o módulo vai injetar a quantidade de combustível ideal para aquela condição. O combustível, num carro, ele está armazenado no tanque de combustível. E aqui dentro nós temos uma bomba elétrica de combustível. O combustível vai sair do tanque, passar pelo filtro, passar pelo regulador de pressão e vir por essa mangueira verde até um bico injetor de combustível. E o módulo, através desses dois fios, vai comandar a abertura desse bico. Eu vou demonstrar para vocês o sistema funcionando. Eu vou ligar o sistema de ignição, né? Repare que a minha bomba, ela já está trabalhando. Bomba não gera pressão, bomba gera vazão. Então, ela está pegando o combustível de dentro do tanque e está jogando por essa mangueira verde. O que o motor não consome, volta para o tanque. Mas esse combustível tem que ser filtrado. Se chegar alguma impureza no meu bico injetor, ele vai parar de funcionar. O combustível saiu do tanque, passou pelo filtro e passou nessa peça, que é o regulador de pressão. O combustível só vai conseguir fluir através do bico injetor se houver uma pressão atrás do bico. Então nós temos essa válvula que ela vai regular a pressão. Nesse motor nós temos um manômetro para a gente monitorar. Repare o seguinte, eu vou alterar a pressão do combustível. Eu estou tirando pressão e agora eu estou colocando pressão. Cada motor tem uma pressão específica de combustível para poder trabalhar. Se por algum motivo essa pressão cair ou ficar acima do especificado, o motor vai apresentar um mau funcionamento, podendo vir até parar de funcionar. O Translúcidos, ele possui um software que permite que eu veja em tempo real tudo o que está acontecendo e grave esses dados. É só pegar o cabo de comunicação, plugar no meu módulo de injeção eletrônica e, através da tela do computador, visualizar informações como temperatura, RPM, tempo de injeção, eficiência volumétrica, posição do acelerador. Tudo o que está acontecendo no motor eu posso visualizar e alterar esses parâmetros. Enquanto um carro nós não temos acesso a essas informações, nós temos acesso quando a gente liga um scanner para ver o que está acontecendo, mas a gente não pode interagir. No Translúcidos, eu posso escolher a quantidade de combustível que eu vou injetar, né? Eu posso calibrar os sensores, simular defeitos, eu posso escolher se o motor vai funcionar a álcool, gasolina, flex, tudo isso via software. Então, a gente desenvolveu esse equipamento exatamente para o aluno poder interagir com ele, não simplesmente olhar. Um outro sistema que nós temos é o sistema de escape. A válvula de escape vai abrir e vai expulsar os gases para fora do motor. Mas esses gases, eles têm que sair do motor de maneira a não promover um impacto no meio ambiente. Quando a gente diz impacto, a gente também tem que analisar ruído, ondas sonoras. Então aqui nós temos um silencioso. Ele também é transparente, permitindo ver como é um silencioso por dentro. E nós podemos alterar esse silencioso. É só pegar uma chave Allen e retirar o miolo do silencioso através desses dois parafusos. Esse aqui é o miolo silencioso. Vamos ligar o motor agora sem silencioso.
pode ser refeito. Você pode fazer um outro silencioso, com mais furos, diâmetros diferentes, e analisar o que está acontecendo, e coletar esses dados também. Montar o meu silencioso. Repare que é muito simples você retirar e colocar novamente o miolo silencioso. Um outro fenômeno interessante é a condensação da água dentro do silencioso. Eu estou funcionando com álcool. O álcool tem água. Quando há o processo de combustão, essa água vai se tornar vapor. Quando ela sair pelo sistema de escape e entrar em contato com a parede do coletor do silencioso, como essa parede ainda está fria, ela vai condensar. Com o motor quente, essa condensação não acontece. O motor, durante o funcionamento, ele vai gerar calor. Se eu não retirar esse calor, ele vai aquecer até fundir as suas peças internas. Então nós temos um sistema chamado sistema de refrigeração. No nosso motor nós possuímos duas camisas e aqui no meio vai circular água. A água ela vai entrar por esse tubo azul e vai circular em volta da camisa e do cabeçote. E depois ela vai sair por esse tubo vermelho. Então a água entra fria e sai quente. Essa água que saiu quente do motor, eu preciso resfriá-la para voltar novamente e fechar o ciclo. No translúcidos, nós possuímos um radiador, está aqui atrás, e esse radiador possui dois ventiladores. O ventilador do radiador é o que vai promover a circulação de ar através do radiador, tirando o calor da água. Quem controla esses ventiladores é o módulo de injeção eletrônica. Então, numa situação de defeito, onde o sensor de temperatura do motor parou de funcionar e o módulo não sabe qual é a temperatura do motor, é uma estratégia de emergência ele ligar automaticamente os ventiladores. Vamos analisar. Aqui nós temos o ventilador, eu vou desligar o sensor. Os ventiladores atuaram automaticamente. Em condições normais, eles só vão ser ligados quando o motor estiver quente. Então a água desce por essa tubulação vermelha, vai entrar no radiador quente e vai sair do radiador fria e vai voltar para o motor. Quem vai promover essa circulação do fluido é a bomba d'água. No nosso caso, ela é elétrica. Nos motores convencionais, ela é mecânica acionada por uma correia. Nós já vimos como o motor funciona, como as válvulas abrem e fecham, como eu posso reduzir o ruído do motor através do silencioso. Vimos como funciona o sistema de refrigeração, mas ainda falta uma coisa. Como que eu vou iniciar o meu processo de queima? Eu comentei que uma corrente elétrica vai pular nos eletrodos da vela, gerando uma centelha, né? Agora, para eu ter essa centelha, eu preciso de pelo menos 20.000 volts. A tensão do motor varia entre 15 e 30.000 volts. Mas o motor, ele funciona com 12 volts. Aqui nós temos a bateria de 12 volts, né? Então, como que eu vou pegar esses 12 volts e elevar até em torno de 20.000? Nós temos a bobina de ignição, que é um transformador, que é ela que vai fazer essa elevação. E ela é comandada pelo módulo de injeção. Então, no início do tempo de combustão, o módulo de injeção eletrônica vai mandar um sinal para a bobina e a bobina vai soltar uma centelha. A centelha vai sair da bobina, vai chegar na vela através do cabo de vela.
esse cabo azul. Repare o seguinte, para a injeção controlar a centelha, ela precisa saber aonde que o eixo está. Ela não pode soltar a centelha quando o eixo estiver embaixo, ou o eixo estiver no meio. Por isso que é muito importante ela saber a posição do eixo, através desse sensor indutivo.